Aderbal e Marilda anunciam a Samir que irão viajar, e o menino, animado, pede para levar Jasmim. Mas ele não faz ideia de que tudo não passa de uma farsa e que há um plano cruel por trás da viagem. O casal parece encantado com a ideia, mas na verdade vê a presença de Jasmim como mais uma oportunidade para seus esquemas. Zuma percebe que algo não está certo e fica desconfiada, observando cada movimento com apreensão. Candinho começa a investigar a fundo esse casal misterioso, determinado a descobrir a verdade antes que seja tarde. Quando a real identidade de Aderbal e Marilda vier à tona, todos terão que correr contra o tempo para resgatar Samir e Jasmim. Será que Candinho conseguirá salvar os dois? E o que fará com Aderbal e Marilda, os vilões por trás dessa armadilha? Tudo começa quando Aderbal e Marilda, em clima de falsa tranquilidade, chamam Samir para conversar. O casal troca olhares cúmplices, como quem ensaia cada palavra antes de revelá-la. A voz de Aderbal soa firme, mas carregada de segundas intenções, enquanto anuncia ao menino que eles farão uma viagem. Ei, Samir, adivinha só? Diz Marilda tentando soar animada. Adivinha o quê? Pergunta o menino levantando a cabeça, curioso. Vamos fazer uma viagem, anuncia ela batendo palmas de leve. Samir arregala os olhos, surpreso. Viagem? Mas para onde? Marilda respira fundo, mantendo aquele sorriso que não alcança os olhos. Temos um sítio da família, muito bonito. Precisamos ir lá para resolver algumas coisinhas. Aderbal cruza os braços e complementa, como se tentasse convencer o próprio filho. Você vai adorar. Tem animais, um lago enorme e espaço de sobra para correr, brincar. Ser criança de verdade. Samir, quase pulando de alegria, pergunta: Oba! Será que eu posso levar uma amiga comigo? O semblante de Aderbal se fecha imediatamente, os olhos estreitando. Amiga? Não sei se isso é uma boa ideia. Melhor não. Mas por favor, insiste Samir com a voz quase suplicante. Eu estou com saudade da Jasmim e seria tão divertido se ela estivesse comigo. Marilda, para disfarçar a dureza do marido, abre um sorriso amarelo, tentando acalmar a situação. Seu tom de voz ganha uma doçura artificial. Claro que pode, meu bem. Eu garanto que será um dia ótimo. A resposta dela surpreende Aderbal, que imediatamente a puxa para um canto, como quem teme perder o controle da encenação. Ele cochicha, o olhar repleto de desconfiança. Você enlouqueceu. Não podemos levar outra criança. Marilda, fria e calculista, não se intimida. Com sarcasmo velado, rebate. Pensa no lado bom. Podemos ter mais companhia para trabalhar na roça. As palavras dela fazem Aderbal relaxar os ombros, como se enxergasse lógica naquele raciocínio cruel. O sorriso que surge em seus lábios revela o lado mais sombrio. Verdade. E ninguém se importa mesmo com esses coitados. Marilda aproveita a deixa, envolve o marido num abraço apertado e sussurra com tom enigmático, quase profético. Amanhã vamos conseguir concretizar aquilo que estamos há muito tempo planejando. E esse garotinho, ele nem imagina o que temos preparado. Do dia seguinte ainda, bem cedo, o clima parece de festa para Samir. O casal Aderbal e Marilda o leva até o orfanato e o menino não esconde a emoção ao reencontrar os amigos. Seus olhos brilham de felicidade, abraçando cada um com uma alegria genuína, diferente da encenação que Marilda e Aderbal carregam nos gestos. Querendo reforçar o teatro de bondade, Marilda solta uma frase em tom doce, mas com aquele sorriso que mais parece ensaiado. Conta para eles, querido. Zuma, surpresa, franze a testa. Seu olhar desconfiado revela que já percebeu algo estranho no ar. Contar o quê? Samir, sem notar a tensão que cresce entre os adultos, responde entusiasmado. Eles vão me levar para passar um dia num sítio e ainda deixaram eu levar a Jasmim comigo. A notícia deixa a menina radiante.
Seus olhos brilham de alegria com a oportunidade de sair da rotina dura do orfanato. Mas nem todos se deixam levar pelo clima. Uma das crianças, mais observadora, desconfia daquela alegria exagerada que o casal tenta demonstrar. Algo parecia destoar, o entusiasmo parecia forçado e a empolgação teatral. Enquanto Samir e Jasmim correm de mãos dadas para arrumar as coisas dela, Zuma não perde tempo. Se aproxima do casal e, com um tom que mistura ironia e desafio, comenta: "Sítio, mas que maravilha! Adoro um passeio no campo, então eu vou também." Marilda, surpresa pela ousadia, tenta disfarçar o incômodo e retruca de imediato com um sorriso amarelo: "Não, melhor não." Zuma, cada vez mais intrigada, franze a testa e insiste, agora carregando a voz de sarcasmo: "E por que não? Eu sou uma ótima companhia e eu sei que tem lugar no carro. Ou você não quer que eu vá?" O veneno nas palavras dela atinge Aderbal, que fica visivelmente nervoso. Seu olhar escapa para todos os lados e a voz sai embargada: "Não é nada disso, é que..." Antes que ele se atrapalhe, Marilda se antecipa, com uma calma ensaiada, completando a desculpa com dissimulação: "Nós vamos levar várias coisas no carro para piqueniques e materiais de construção. Como o nosso porta-malas é muito pequeno, um dos bancos será ocupado. É realmente uma pena, mas quem sabe a gente combina na próxima." Zuma percebe a pressa em encerrar a conversa e, mesmo tentando insistir, não consegue quebrar a barreira de evasivas. O casal se apressa, chama as crianças e vai embora rapidamente, como quem foge de um questionamento perigoso. Sozinha, Zuma sente o coração disparar. O instinto fala mais alto do que a razão. Ela respira fundo, encara o vazio e murmura, tomada por um pressentimento sombrio: "Tem alguma coisa acontecendo. E eu não vou ficar parada esperando pela pior das notícias." Momentos depois, Zuma vai atrás de Celso, mas o homem já demonstra impaciência. De braços cruzados e um olhar carregado de desdém, ele dispara: "O que você quer? Eu não estou com tempo." Zuma, sem se intimidar, encara firme: "Eu estou com medo por causa do Samir. Aquele casal não é quem dizem ser." Celso revira os olhos, debochado, como quem ouve uma tolice: "Essa história outra vez? Você não cansa de inventar?" Zuma respira fundo, tentando manter a calma, mas sua voz ganha firmeza: "Não são invenções. Eu consigo ver a maldade escondida por trás daqueles olhos que tentam demonstrar doçura. Você também sente, mas prefere virar o rosto. Ponha a mão na consciência." Com um riso nervoso, Celso rebate em tom agressivo: "Chega! Eu não sou uma das suas crianças para ficar ouvindo sermão. Não vou perder mais tempo com suas lamúrias." Zuma, nervosa, fala com dureza: "Se acontecer alguma coisa com o Samir, a culpa será inteiramente sua. Você vai ter que passar o resto da vida com essa consciência pesada, porque a sua ganância fez mal a uma criança inocente." Passar bem, Celso. O irmão de Sandra engole em seco. Seus olhos vacilam por um instante, mas logo força um ar de indiferença. Prefere sustentar a máscara fria, mesmo que por dentro o coração bata mais forte. Logo em seguida, Zuma vai atrás de Candinho. Ansiosa, ela dispara: "A gente precisa resgatar Samir." Candinho arregala os olhos, surpreso: "Por quê? Você está sabendo de alguma coisa?" Zuma hesita, mas responde com a voz embargada: "Não, quer dizer, é mais uma sensação ruim, um aperto no peito, como se nada estivesse certo." Candinho leva a mão ao peito, assustado com a coincidência. "E a lasqueira! Eu tô sentindo o mesmo. Será que realmente o menino tá passando perigo?" Zuma, quase implorando, insiste: "Precisamos descobrir se deixamos o nosso anjinho na família certa. E não é só ele. A Jasmim está com eles também. Eles disseram que iriam para um sítio, mas se tivermos sorte, ainda estão em casa." Candinho sente um frio na barriga.
O suor desce pela testa e ele fala num tom grave. Então vamos agora mesmo. Eu só vou avisar o detetive. Mas Zuma o interrompe de pronto, apertando o braço dele com firmeza. Não temos tempo. Precisamos ser rápidos. Cada minuto pode ser a diferença entre salvar ou perder o Samir. O olhar dos dois se cruza. A angústia de Zuma encontra eco no coração de Candinho, que sente a responsabilidade pesar em seus ombros. E juntos, sem saber ao certo o que irão enfrentar, entendem que estão prestes a mergulhar em uma corrida contra o tempo, onde qualquer atraso pode custar caro. Zuma e Candinho chegam ofegantes diante da casa onde Samir havia ficado. O silêncio do lugar já causa estranheza, mas o coração dos dois dispara ainda mais quando a porta se abre e surge uma mulher desconhecida, de olhar sério e postura imponente. Zuma, surpresa, se adianta. Mas quem é você? Onde está o casal que morava aqui? A mulher ergue o queixo e responde com naturalidade. Meu nome é Flávia, eu sou a proprietária desta casa. Vocês vieram saber sobre a locação? Candinho arregala os olhos, confuso. Como é que é? Essa casa é de locação? Flávia solta um leve suspiro, como quem já esperava perguntas difíceis. Sim, senhor. Eu alugo esse imóvel há algum tempo. Por quê? Zuma, trêmula, aperta as mãos contra o peito. Isso não faz sentido. Eu estive aqui há 2 dias. Um casal morava nessa casa. Eles cuidavam de um menino. A proprietária, com ar enigmático, balança a cabeça. Cuidavam? É uma forma de dizer. Eles só alugaram por alguns dias. Candinho troca um olhar aflito com Zuma. E a tensão no ar só aumenta. Zuma insiste, a voz carregada de desespero. Por favor, a senhora pode me dar o endereço deles? Eles estão com algo que é muito importante para nós. Flávia ergue as sobrancelhas, mostrando cautela. Eu até gostaria de ajudar, mas não tenho nada. Eles só deram os nomes, Marilda e Aderbal. Eu estranhei desde o início, pedi documentação, mas só enrolavam. Candinho, incrédulo, balança a cabeça. E a senhora aceitou? Flávia responde em tom sarcástico, cruzando os braços. Infelizmente, às vezes a gente confia demais na boa conversa. Mas eles foram embora antes mesmo de devolver a chave. Quando cheguei, encontrei tudo aberto. Se não acreditam em mim, podem ver com seus próprios olhos. A casa está vazia. Zuma sente o coração apertar. A voz quase se quebra. Não, não. Isso não pode estar acontecendo. Eles fugiram com o Samir. Candinho apoia a mão na parede, ofegante, o semblante transtornado. Eles enganaram a todos nós. Planejaram cada detalhe. Flávia observa em silêncio, mas não esconde a ponta de sarcasmo quando comenta. Gente assim sempre deixa rastro. A pergunta é, vocês terão coragem de seguir? Zuma olha para Candinho com os olhos marejados. Nós não temos escolha. Se demorarmos mais 1 minuto, pode ser tarde demais. Candinho respira fundo com um nó na garganta. Então vamos atrás deles. Nem que seja a última coisa que eu faça. E a porta se fecha lentamente atrás de Flávia, enquanto a câmera se fixa no olhar desesperado de Zuma e na expressão sombria de Candinho, deixando no ar a certeza de que o tempo agora é inimigo deles. O carro segue por uma estrada de terra esburacada, rodeada por árvores que parecem sussurrar com o vento. Samir aperta os ombros, olhando cada detalhe com olhos atentos, sentindo que algo não está certo. Espera aí, começa ele, a voz trêmula. Não era para ser perto? E esse lugar? Parece abandonado. Aderbal lança um olhar rápido pelo retrovisor, o rosto fechado. É exatamente aqui que vocês vão aprender a obedecer. Menos conversa, mais silêncio. Jasmim franze o senho e rebate. Aprender? Assim, num lugar que parece um cemitério de árvores? Marilda se inclina para a frente, com um sorriso frio, quase debochado. Ah, que surpresa! A menina é falante, hein? Isso vai ser divertido. Pra gente. Samir tenta abrir a porta, mas percebe que está trancada. Ele engole em seco, o coração disparado, e sussurra para Jasmim.
Eu não gosto disso. Sinto que estamos entrando numa armadilha. Ah, meu querido, que drama, solta Aderbal com sarcasmo. Um pouco de coragem não faria mal, não é? Jasmim, olhando para ele com desdém, retruca. Coragem, vocês nem têm ideia do que estão fazendo. Marilda cruza os braços e dá um passo mais perto, a voz baixa e ameaçadora. Ah, eu sei exatamente o que estou fazendo, querida. E vocês vão se acostumar. Samir, sentindo a aflição crescer, olha para o céu e murmura. Candinho, ajuda a gente, rápido. Não se preocupem, crianças, interrompe Marilda com um tom falsamente doce. Vocês vão conhecer cada cantinho do nosso sítio maravilhoso. Prometo que será uma experiência inesquecível. Aderbal, sem mudar a expressão, completa. Inesquecível no sentido que vocês ainda não perceberam. Jasmim aperta os punhos tentando controlar o medo. Samir, a gente precisa pensar em um jeito de sair daqui, sussurra. Marilda observa, inclinando levemente a cabeça, um sorriso dissimulado nos lábios. Planejamento? Que adorável! Mas vocês ainda nem chegaram e já estão preocupados com fuga? Isso me diverte. O carro entra numa curva estreita, a estrada mais escura e enlameada. Samir engole seco e olha para Jasmim, o desespero evidente. Eu sabia que algo estava errado. A gente vai conseguir, Samir, responde Jasmim com firmeza, tentando transmitir coragem que nem ela sente totalmente. A gente vai sair dessa. A tensão dentro do carro é quase palpável, enquanto Marilda e Aderbal trocam olhares contidos, sorrindo dissimuladamente, conscientes do medo crescente nas crianças. O passeio que parecia inocente agora se revela um jogo de poder silencioso e ameaçador. A tensão se faz presente no ar, assim que Candinho e Zuma entram na igreja. O silêncio do lugar contrasta com os corações acelerados dos dois, enquanto procuram pelo padre. Candinho segura firme o ombro de Zuma, tentando transmitir calma, mas ambos estão visivelmente aflitos. Uma senhora se aproxima do padre, com um olhar preocupado. Padre, algo está acontecendo com aquelas crianças. Estou falando do Samir e da Jasmim. O padre franze o senho, incrédulo, desviando o olhar para Candinho e Zuma. Imagina Marilda e Aderbal. Esse casal é exemplar. Nunca fariam mal a ninguém, ainda mais a essas crianças. Candinho cruza os braços, a voz carregada de determinação. Mas, senhor, nós precisamos ter certeza de que eles estão bem. O Celso informou que conseguiu contato com vocês. Por favor, precisamos saber o endereço deles. O padre balança a cabeça, firme, mas visivelmente desconfortável. Não, eu não posso revelar isso. Seria imprudente. Zuma se aproxima, a voz suave, mas firme. Por favor, padre, é importante. Pode acreditar. Não queremos causar problemas. Só queremos garantir que estejam seguros. O padre engole em seco, desviando o olhar. A expressão dele muda quando sente uma pontada de angústia, uma sensação que parece surgir do nada. Ele coloca a mão na testa, pálido. Está acontecendo alguma coisa com o senhor? Pergunta Zuma preocupada. Quer que eu chame um médico? Sugere Candinho, a voz carregada de tensão. O padre inspira profundamente, olhando para o altar antes de se virar para eles. Sua voz sai baixa, quase tremendo. Talvez vocês tenham razão. Existe algo errado que não consigo explicar. Ele faz uma pausa, os olhos procurando coragem. Eu vou dar o endereço, mas por favor, ajam com cautela. Não temos provas concretas. Podemos estar enganados. Zuma e Candinho se entreolham, um misto de alívio e ansiedade estampado no rosto. Zuma murmura quase para si mesma. Finalmente, uma luz no meio de tanta escuridão. Candinho aperta a mão dela, tentando acalmar seu próprio coração acelerado, enquanto observa o padre entregar um pedaço de papel com o endereço escrito à mão, como se cada letra carregasse a responsabilidade de uma vida. Obrigado, senhor.
diz Candinho com um sorriso tenso, mas sincero. Apenas façam tudo com cuidado, responde o padre, afastando-se, ainda olhando ao redor com um ar de preocupação inexplicável. Enquanto saem da igreja, Candinho e Zuma sentem que cada passo os aproxima da verdade, mas também de um perigo que ainda não podem medir. A adrenalina corre solta e a sensação de que estão sendo observados acompanha cada movimento. O carro balança sobre a estrada de terra e Samir observa cada detalhe com o coração acelerado. Quando descem, percebem que a paisagem não condiz com o que lhes foi prometido. O sítio parece abandonado, o mato está alto e os animais rondam de forma desleixada, alguns até famintos. Espera, isso não é o que vocês falaram, Samir exclama inseguro. Não é bonito, não é divertido. Marilda se aproxima sorrindo com desdém, como quem observa um brinquedo quebrado. Bonito? Ah, meus queridos, vocês não entendem nada. Aqui a diversão é outra coisa, e vocês vão aprender rápido. Aderbal cruza os braços, lançando um olhar de reprovação. Vocês acham que podem desobedecer? Acordem para a realidade, crianças. Aqui ninguém faz o que quer. Jasmin segura a mão de Samir, tentando conter o medo que borbulha em seu peito, mas a voz falha ao questionar. Mas a senhora disse que era um lugar bonito, com lago, animais. Marilda inclina a cabeça, o sorriso se tornando quase ameaçador. Lugar bonito? Isso é relativo, minha querida. O que importa é o que vocês vão aprender aqui. Disciplina, obediência e respeito. Samir, desesperado, tenta argumentar. A gente não vai ficar aqui, isso não é certo, a gente quer voltar para casa. Aderbal aproxima-se, rindo baixinho, como se a ingenuidade deles fosse divertida. Casa, vocês não têm casa aqui. E por enquanto vão cumprir suas tarefas, gostem ou não. Marilda, com um tom mais firme e cortante, ordena. Saiam do carro, e rápido. Não quero desculpas, não quero birras, só ação. Os dois tentam resistir, mas são empurrados para um depósito velho, a porta rangendo ao ser fechada. Aderbal puxa o cadeado e o som metálico ecoa como uma sentença. Enquanto não aprenderem a obedecer, o mundo lá fora não existe para vocês. Dentro do depósito, Samir abraça Jasmin, ambos trêmulos e em silêncio. O riso baixo de Aderbal e o olhar frio de Marilda pairam do lado de fora, e a sensação de ameaça se torna palpável. Samir, em sussurros, murmura para Jasmin. Candinho vai nos encontrar. Ele vai, eu sei. O silêncio é quebrado apenas pelo vento passando pelos buracos nas paredes do depósito, e a frustração infantil se mistura com o medo, deixando claro que aquela viagem prometida era apenas o começo de um pesadelo. Candinho e Zuma chegam de carro em frente ao portão do sítio. A casa antiga, cercada por mato alto e com o portão enferrujado, parece ainda mais sombria do que imaginavam. Zuma arregala os olhos, a respiração acelerada. Meu Deus, que lugar é esse? Murmura pálida. Coitado dos meus anjinhos, não sei se vão aguentar ficar aqui. Candinho franze a testa, segurando firme o volante, a inquietação transparecendo em cada gesto. Eu não gosto nada disso, Zuma. Eu vou entrar agora e pegar o Samir e a Jasmin. Zuma segura seu braço com força, quase arrastando-o para trás. Espera, não podemos agir assim, de forma precipitada. Se eles perceberem que desconfiamos, podem fugir ou fazer algo pior com as crianças. Candinho respira fundo, tentando controlar a raiva. Tá, você tem razão, mas então o que a gente faz? Zuma aponta para a casa, os olhos atentos a cada detalhe. Primeiro vamos observar, cercar a casa, ver o que eles estão fazendo. Depois, se tivermos certeza do que está acontecendo, achamos um telefone e chamamos reforço. Nada de pressa, mas nada de erro. Separando-se silenciosamente, eles começam a contornar a casa, espiando pelas janelas. Zuma se aproxima de uma janela da sala e percebe Marilda e Aderbal sentados, aparentemente calmos, tomando chá. Cadê as crianças?
sussurra, franzindo o senho. Eu não estou ouvindo nada. Preciso olhar em outra janela. Enquanto se aproxima, pisa em galhos secos que estalam sob seus pés. O coração dispara e ela segura a respiração, chamando discretamente Samir e Jasmim pelos nomes. De repente, Aderbal surge atrás dela, os braços cruzados e um sorriso frio nos lábios. Ora, ora, ora. Parece que temos uma visitante inesperada. Zuma se congela, paralisada pelo medo. Candinho, que a observava de longe, sente o frio na espinha ao perceber o perigo iminente. Quem é você? Consegue balbuciar, a voz quase sumindo. Aderbal inclina a cabeça, com aquele olhar penetrante e sarcástico, como quem já previa todos os passos da jovem. Ah, isso é o que vamos descobrir, minha querida. O silêncio que segue é carregado de tensão, e Zuma sente que qualquer movimento em falso pode custar caro. Candinho, do lado de fora, observa cada gesto, pronto para agir, mas consciente de que a situação exige extremo cuidado. Enquanto o sol já se põe no horizonte, Samir escuta passos apressados no quintal. Ele corre até a fresta do depósito e, com os olhos arregalados, reconhece Candinho. Alívio e agitação se misturam e ele começa a gritar: Candinho! Candinho! Candinho se aproxima, surpreso e preocupado. Samir! Jasmim! O que vocês estão fazendo aí dentro? Jasmim, com a voz trêmula, explica. Aqueles dois, eles querem nos levar embora para outro lugar. Tentamos fugir, mas nos colocaram aqui. Candinho sente o estômago embrulhar. Mas a porta está trancada. Onde está a chave? Com o Aderbal. Candinho, por favor, você precisa nos tirar daqui rápido. Respirando fundo e tentando conter a raiva, Candinho afirma com firmeza. Eu prometi que não deixaria nada de ruim acontecer com vocês. E eu vou cumprir. Ninguém vai nos separar. Cauteloso, ele se aproxima da porta da casa e percebe que está entreaberta. Com passos silenciosos entra e, para seu choque, vê Marilda e Aderbal sentados, e Zuma ao lado deles, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Zuma? Ele pergunta, os olhos arregalados. O que aconteceu aqui? Marilda sorri dissimulada. Estávamos esperando por você. Encontrou nossos hóspedes? Me dá a chave agora. Candinho explode, avançando. Eu vou levar eles e a Zuma e vamos embora. Aderbal solta uma risada fria. Calma, rapaz. Não quer um chá antes de tanta correria? Zuma, desesperada, grita. Não aceita, Candinho. Fica quieta, corta Marilda, impaciente, com o olhar afiado. Candinho, engolindo em seco, exige. Por que vocês estão fazendo isso? Precisamos reformar a casa, não temos dinheiro para mais nada, responde Aderbal com sarcasmo. E o nosso chefe quer filhos. Vai adorar conhecê-lo, Candinho. Ele mora no exterior. O coração do caipira acelera e ele retruca. Vocês enlouqueceram de vez. Eu não vou deixar isso acontecer. E você e mais quantos pensam que vão nos impedir? Aderbal provoca, sorrindo maliciosamente. Nesse instante, Candinho vê Policarpo entrando pelos fundos e sussurra. Ele me seguiu. Está rezando agora, Candinho? Ironiza Marilda, com um sorriso cruel. Não vai adiantar. De repente, Policarpo corre e empurra Marilda, que grita de surpresa. Aderbal se vira e leva um baita susto ao ver o animal. Aproveitando a confusão, Candinho corre até Zuma. Eu cuido da chave. Eu vou achar um telefone, ela responde determinada. Enquanto Policarpo corre atrás de Aderbal, Candinho encontra um molho de chaves e murmura para si mesmo. Deve ser alguma dessas. Ele corre até o depósito e começa a experimentar cada chave. Samir, ansioso, alerta. Ele está chegando. Com as mãos trêmulas, Candinho gira a última chave e o cadeado finalmente se abre. Ele puxa Samir e Jasmim para fora e começa a correr em direção à saída. Zuma aparece na porta da casa e um alívio toma conta. Consegui! A polícia está a caminho! De repente, Marilda surge com raiva estampada.
Para onde vocês pensam que vão? Acham que vão entrar na minha casa, levar os meninos e ainda se safar com um burro correndo atrás de vocês? Você não me conhece!" A tensão explode e o caos se instala no sítio, com todos correndo, gritando e tentando escapar da armadilha que Marilda e Aderbal cuidadosamente planejavam. Ela coloca a mão dentro da bolsa e um silêncio pesado toma conta do ambiente. O coração de Candinho dispara, os olhos de Samir e Jasmin se arregalam e até Zuma sente um frio na espinha. Cada músculo parece congelar. Marilda percebe o movimento e seu semblante muda instantaneamente. Ela levanta as mãos, olhos arregalados, tentando manter a compostura, mas a desconfiança e o medo transparecem em cada linha de seu rosto. "Não", murmura ela, quase sem acreditar no que vê. Antes que pudesse reagir, uma viatura da polícia irrompe pelo portão, luzes piscando e sirenes cortando o silêncio da noite. A adrenalina explode nos 4 amigos. Candinho solta um suspiro contido, mas os olhos continuam atentos, prontos para qualquer movimento. "Achou que ia escapar?", comenta Candinho, a voz firme, encarando Marilda e Aderbal. Aderbal tenta disfarçar com um sorriso sarcástico, mas a tensão o trai. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo." "Eu acho que nós temos sim", interrompe Zuma com um tom frio e controlado, embora seu coração ainda bata acelerado. "Mas vocês vão aprender da pior forma." Samir e Jasmin se abraçam, os rostos ainda marcados pelo medo, mas aliviados. A dor e o cansaço de horas de tensão se misturam com a esperança recém-descoberta de liberdade. Candinho observa a cena, sentindo uma mistura de orgulho e alívio por ter cumprido sua promessa. Policarpo, atento como sempre, se aproxima e solta um zurro alto, como se estivesse comemorando a vitória da equipe improvisada. Samir olha para ele, com um sorriso tímido. Ele diz que a gente faz uma boa equipe. Zuma, no entanto, sente um gosto amargo na boca. O coração pulsa rápido, e ela percebe que, apesar do sucesso, nem tudo foi como queria. Salvou Samir, mas ainda carrega consigo o segredo mais importante. Ele é o filho verdadeiro de Candinho. E essa verdade, por enquanto, permanece escondida, pesando em seus pensamentos como uma sombra silenciosa. Enquanto a polícia conduz Marilda e Aderbal, Candinho observa o casal sendo levado, ainda atento a qualquer tentativa de fuga. Samir segura sua mão com força e Jasmin se aproxima aliviada, mas ainda apreensiva. O sítio, antes cenário de terror, agora parece apenas um lugar de memórias que precisam ser superadas. "Está tudo bem agora", Candinho sussurra para si mesmo, olhando para as crianças e para Zuma. "Mas ainda temos que proteger o que é nosso." Zuma observa os rostos aliviados de Samir e Jasmin e, apesar da felicidade momentânea, sabe que sua responsabilidade é maior do que jamais imaginou. Ela respira fundo, tentando equilibrar a sensação de vitória com o peso da verdade que ainda precisa guardar. E assim, o caos do sítio dá lugar a um silêncio cheio de esperança, mas também carregado de segredos, como uma sombra que insiste em acompanhar cada passo dos que lutam por justiça. E o que Candinho fará com Celso ao descobrir toda a verdade? Zuma, sozinha na sala, fica inquieta, com a mente distante, presa na lembrança de Samir. Zenaide entra devagar, reparando no semblante da patroa abatida. Com ironia disfarçada em carinho, Zuma comenta: "É, patroinha, você pode até não querer admitir, mas tinha sim um carinho pelo Pestinha." Zuma levanta os olhos de repente, tentando soar firme, mas a voz trai o coração. "Não confunda as coisas, Zenaide. Eu já te disse mais de uma vez que eu gosto é de dinheiro." A funcionária observa desconfiada, percebendo que a patroa não consegue esconder a aflição. Zuma insiste, agora mais séria: "O que me incomoda é que tem alguma coisa de errada nessa história toda. Aquele casal não me desceu, essa é a verdade.
Sem perder tempo, Zuma pega a bolsa, ajeita o cabelo e dispara com decisão. Se tem algo por trás disso tudo, eu vou descobrir. E se eu não conseguir resolver essa situação de Samir, pode escrever, eu mudo de nome. Zenaide dá um passo à frente, assustada com tamanha determinação, e pergunta aflita: Mas, patroinha, para onde a senhora vai? O que pensa em fazer? Zuma vira o rosto e responde fria, em tom dissimulado e sarcástico: Você não é paga para xeretar da minha vida, Zenaide. Cuide do orfanato, cuide dos outros órfãos. Do resto cuido eu. Ela sai apressada, batendo a porta. Zenaide fica sozinha, surpresa com o que viu, e murmura quase sem acreditar: Nunca vi a patroa tão empenhada assim. Parece que esse menino mexeu mais com ela do que ela mesma pode admitir. Esperta e com um plano em mente, Zuma não perde tempo e aparece de surpresa na nova casa de Samir. Assim que bate na porta, Marilda abre a porta com um sorriso falso escancarado, que de longe já dá para sentir o veneno. Aderbal logo aparece atrás, cruzando os braços e sem esconder a cara feia. Zuma? O que a senhora está fazendo aqui? Pergunta Marilda, tentando soar simpática, mas a falsidade está estampada no rosto. Explica aí, completa Aderbal, seco, como quem não gostou nada da visita. Zuma encara os dois com firmeza e manda logo na lata: Isso é jeito de falar com visita? Só vim matar um pouco da saudade de Samir. Ou agora precisa de convite para ver quem a gente gosta? O clima pesa na hora. O casal se olha rápido, desconfiado. Marilda, fingindo ser boa gente, puxa o marido pelo braço e inventa na hora: Querido, vamos lá buscar uns biscoitinhos que eu mesma fiz. Tenho certeza que a Zuma vai adorar. E os dois saem apressados, fingindo hospitalidade. Assim que a sala fica vazia, Samir percebe Zuma abrindo gavetas e mexendo discretamente pela casa. Ele se aproxima assustado e cochicha: O que você está fazendo? Zuma fecha a gaveta rápido e responde sem enrolar, mas em voz baixa, procurando respostas, mas fica quieto e não fala nada para esses dois. Samir fica com os olhos arregalados, nervoso, mas concorda em silêncio. Não demora muito e os passos pesados do casal ecoam de volta. Marilda e Aderbal entram carregando uma bandeja, mas logo percebem que Zuma não está mais na sala. Marilda solta a pergunta atravessada, tentando disfarçar a surpresa: Ué, mas cadê a nossa visita? Antes que o casal desconfie mais, Samir inventa na hora, rápido para proteger Zuma: Foi no banheiro. Não deu tempo de esperar vocês voltarem. Aderbal força um sorrisinho amarelo, mas o olhar dele continua desconfiado. Marilda até tenta parecer tranquila, mas a voz entrega o veneno guardado. Claro, né, o banheiro. Que falta de atenção a nossa. Enquanto isso, do outro lado da porta, Zuma segura a respiração, aliviada por Samir ter acobertado seu passo em falso, mas dentro dela cresce a certeza: aquele casal esconde mais do que parece. E se depender dela, a farsa de Marilda e Aderbal vai cair por terra. Enquanto Marilda e Aderbal ficam na sala com Samir, Zuma aproveita a brecha e se arrisca. Com passos silenciosos, ela atravessa o corredor da casa até chegar ao quarto do casal. O coração dispara, mas a determinação fala mais alto. Ela olha em volta, vasculha discretamente as gavetas e, entre roupas e papéis soltos, encontra um documento que a deixa em choque. Segura o papel com as mãos trêmulas, respira fundo e murmura para si mesma, quase sem voz: Eu sabia. O Celso parece ter faro para gente ruim mesmo. O desespero toma conta, mas ela não pensa duas vezes. Dobra o documento às pressas e o esconde dentro da própria roupa. É nesse exato momento que a porta range e Aderbal surge no batente, com a cara fechada e os olhos estreitos, como quem já sabia que encontraria algo errado. Ele fala devagar, mas o tom é carregado de desconfiança. O que está fazendo aqui? Zuma engole em seco. O nervosismo é evidente,
mas ela força um sorriso e tenta disfarçar, inventando uma desculpa. Eu fui ao banheiro. No caminho vi a porta aberta e esse quadro me chamou a atenção. Resolvi olhar mais de perto. Aderbal não acredita nem por um segundo. Ele dá alguns passos em direção a ela, diminuindo a distância, e a postura é intimidadora. A voz sai carregada de ironia, quase um deboche. Será que você não ensina para as suas crianças que é feio entrar no quarto dos outros sem permissão? Se o Samir for tão mal educado como você, pode ter certeza que eu mesmo vou colocar esse garoto na linha. Zulma sente o golpe como uma facada. O olhar dela se perde por um instante, mas logo recua um passo, tentando manter a calma. Me desculpa, eu não queria... Antes que ela consiga completar, Aderbal a interrompe com um tom seco, deixando claro que a presença dela não é bem-vinda. Tá ficando tarde, não acha? Já deu a hora de você ir embora. Não é seguro uma dama andar sozinha pelas ruas à noite. O falso cavalheirismo não engana ninguém. Zulma entende que está contra a parede. Com o coração aos pulos e o documento escondido junto ao corpo, ela sai do quarto às pressas, tentando não demonstrar o pânico que sente. Na sala, Samir a espera ansioso. Assim que a vê, corre para os braços dela. Zulma o abraça forte como quem não quer soltar e cochicha ao pé do ouvido, com a voz embargada pela emoção e pelo medo. Cuidado com eles. Eu prometo que vou voltar. E da próxima vez não venho sozinha. Samir a olha confuso, sem entender completamente, mas sente no fundo do coração que Zulma está certa. Algo naquela casa é podre. Enquanto ela se afasta pela porta, ainda pode sentir os olhos de Aderbal a seguindo, pesados, ameaçadores, como um aviso silencioso de que mexeu onde não devia. Zulma respira fundo ao sair, mas dentro dela cresce a certeza. A guerra contra Marilda e Aderbal está só começando. Mais tarde, a casa de Marilda e Aderbal ganha um ar forçado de harmonia. A mesa está posta, mas o clima é pesado. Samir, cansado e com fome, come calado, tentando se acostumar com o novo lar. Marilda observa cada movimento do menino com aquele falso sorriso, fingindo doçura. Está na hora de você dormir, meu querido, diz ela em tom meloso, quase cantado, como quem tenta se passar por uma mãe carinhosa. Samir, sem desconfiar do que o espera, agradece baixinho, se levanta e segue para o quarto improvisado. Minutos depois, já deitado, o sono vem rápido, pesado. É nesse instante que a máscara cai. Marilda e Aderbal trocam olhares cúmplices e se aproximam da mesa outra vez. A voz doce desaparece, e quem fala agora é Aderbal, com um tom frio e carregado de malícia. O menino está caindo como um patinho. Acho que fizemos um bom negócio. Forte desse jeito, vai servir bem. Marilda solta uma risada curta, seca, sem um pingo de ternura, e rebate com sarcasmo. Isso só vamos saber amanhã, quando ele acordar. Esse menino vai ter que trabalhar muito para pagar a comida e o lugar onde dorme. A cumplicidade entre os dois é sinistra. O olhar de Aderbal brilha, não de afeto, mas de cobiça. Ele esfrega as mãos, satisfeito, como se estivesse diante de uma peça valiosa. Marilda, com a voz carregada de desprezo, conclui: aqui não tem moleza. Ele vai aprender do jeito mais duro que a vida cobra caro. E os dois se calam, como se saboreassem o plano perverso. Do quarto, Samir dorme sem imaginar a armadilha em que caiu. O que parecia ser uma chance de ter uma família é, na verdade, o começo de um pesadelo. Enquanto isso, Zulma chega esbaforida no orfanato, o coração batendo acelerado, como se tivesse trazido nas mãos o próprio destino de Samir. Zenaide, curiosa e aflita, corre em sua direção e dispara. Como foi, patroinha? O que você descobriu? Nervosa, Zulma tenta controlar a respiração, mas sua voz sai trêmula, revelando que algo grave realmente aconteceu. Eu sabia que tinha algo de estranho com aquele casal, e eu encontrei a prova. Veja você mesma. Zulma tira de dentro da roupa o documento que conseguiu esconder de Aderbal.
Suas mãos ainda tremem ao entregá-lo para Zenaide, como se tivesse medo até do papel que segura. Ao ler as primeiras linhas, Zenaide arregala os olhos, quase deixando escapar um grito de susto. Sua voz sai embargada, carregada de desespero. Meu Deus, patroinha, você precisa fazer alguma coisa urgente. O Samir está correndo perigo, muito mais do que a gente imaginava. Zuma fecha o rosto, segura os ombros da empregada e responde firme, ainda que carregada de medo. Eu sei, mas sozinha eu não consigo. O Celso está de olho em mim a todo instante. Se eu der um passo em falso, ele me derruba. Eu vou ter que falar com o Candinho. Zenaide, assustada, dá um passo para trás. Seus olhos brilham de surpresa e incredulidade. Mas você está disposta mesmo a contar a verdade? Patroinha, isso é perigoso. Você pode parar no Chilindró. Zuma revira os olhos e solta um riso sarcástico, quase debochado, tentando disfarçar o medo que a consome. Eu jamais faria isso, Zenaide. Minha liberdade é mais importante do que qualquer coisa nesse mundo. Eu não sou boba de me entregar de bandeja. Mas logo depois seu semblante muda. A voz baixa e ganha um tom sombrio, quase possessivo. Só que eu também não vou colocar o Samir em risco. Ele é minha galinha dos ovos de ouro. E eu vou salvá-lo daqueles gigantes malvados, custe o que custar. Zenaide, ainda em choque, pergunta desconfiada, tentando arrancar algo mais da patroa. Mas, patroinha, a senhora vai mesmo salvar o menino? Ou vai usar ele para se salvar também? Zuma sorri de canto, dissimulada, e dá um tapinha no ombro de Zenaide. Não se preocupe, Zenaide. Cada um joga com as cartas que tem na mão, e eu sempre jogo para ganhar. O suspense cresce, deixando claro que Zuma tem planos ocultos e que seu suposto resgate pode ser mais um jogo perigoso de interesses. No dia seguinte, o silêncio da manhã é quebrado por batidas firmes na porta da casa de Marilda e Aderbal. É Celso quem aparece cedo demais, carregando no rosto aquele ar de autoridade que incomoda qualquer um. Samir, sentado num canto da sala, está visivelmente tenso. O menino evita olhar para os adultos, mas seus olhos marejados denunciam o medo que sente. Celso entra, varrendo o ambiente com o olhar, e comenta com uma voz seca, sem rodeios. Eu vim saber se o menino está bem instalado. Além disso, quero que vocês impeçam aquela intrometida da Zuma de entrar aqui mais uma vez. Aderbal, com aquele tom sempre carregado de sarcasmo, cruza os braços e solta um riso curto, debochado. É engraçado você me pedir isso, Celso, porque eu já deixei bem claro que ela não voltará. Não precisa se preocupar. Marilda, com um ar venenoso, aproveita para atiçar ainda mais a situação. Fala com voz melosa, mas com veneno escorrendo por cada palavra. Acredita que o meu marido pegou ela dentro do nosso quarto? Celso arregala os olhos, surpreso e cheio de desconfiança. Ele se vira na mesma hora para Aderbal e retruca com indignação. Como é que é? O que ela estava fazendo lá? Aderbal, firme e frio, dá de ombros como quem não se importa com detalhes. Não sei, mas também não importa. O que importa é que ela não voltará mais aqui. O clima fica pesado. Celso encara os dois, tentando decifrar até onde vai a verdade naquelas palavras. No fundo, ele desconfia de Zuma, mas também sabe que Marilda e Aderbal não são santos. Há algo errado naquele cenário, mas ele prefere se calar. Quando se prepara para ir embora, ajeitando o casaco, Samir cria coragem e corre atrás dele. O menino segura o braço de Celso com desespero, os olhos cheios de lágrimas, e implora com a voz embargada. Por favor, não me deixe aqui. Eu já desisti. Eu não quero mais. Eu quero voltar para o orfanato. Celso, surpreso com a súplica, vira-se devagar, medindo o peso daquelas palavras. Seu olhar endurece, e ele pergunta em tom firme, quase uma acusação. Por quê? Os seus pais disseram que você amou o novo quarto. Samir balança a cabeça soluçando e solta a verdade como um grito sufocado. Eles não são meus pais. Eu só vim para cá porque você disse que eu poderia voltar quando eu quisesse.
E eu quero voltar agora. Celso respira fundo, se aproxima do garoto e o encara nos olhos, deixando claro quem manda naquela situação. Sua voz sai fria como uma sentença. Você vai ficar aqui e vai fazer tudo o que os seus pais mandarem. Você nunca mais vai voltar para o orfanato. Está me escutando? Nunca mais. O peso daquelas palavras cai sobre Samir como um muro que se fecha diante dele. Celso vira as costas sem mostrar qualquer sinal de compaixão, deixando o menino paralisado na porta. Ao vê-lo ir embora, Samir sente o chão sumir sob seus pés. As lágrimas escorrem silenciosas pelo seu rosto, marcando o começo de uma nova realidade. O menino entende naquele instante que não verá mais seus amigos do orfanato, que sua vida mudou para sempre. E enquanto Marilda e Aderbal trocam um olhar cúmplice, satisfeitos, Samir se encolhe em um canto, sentindo-se pequeno diante de um destino cruel que parece não ter saída. Enquanto o sol da tarde se esconde timidamente, Candinho recebe uma visitante inesperada. Zuma chega apressada, o coração ainda pulsando rápido de nervosismo e determinação. Ela não perde tempo com rodeios e, assim que entra, encara Candinho com olhos sérios, quase exigindo atenção. Eu preciso conversar com você, diz ela firme, sem qualquer traço de hesitação. Candinho a observa, franzindo a testa, desconfiado. Há algo na expressão de Zuma que o deixa alerta, como se pressentisse más notícias. Ele cruza os braços, a postura rígida, e pergunta com cautela. Sucedeu alguma coisa? Zuma respira fundo, tentando organizar as palavras que poderiam mudar tudo. Sua voz sai carregada de peso e emoção contida. Eu preciso ser sincera com você. Eu nunca havia dito antes, mas quem levou o Samir para o orfanato, quando ele ainda era um bebê, foi o Celso. Candinho arregala os olhos, o choque atravessando sua expressão de repente. Ele se inclina para a frente, incrédulo e ao mesmo tempo temendo a resposta. Celso? Onde que ele achou o Samir? Zuma caminha pelo ambiente, mexendo nervosamente na bolsa, e responde com um tom grave que faz Candinho prender a respiração. Eu acho que eu sei de onde. O Samir é o seu filho. Aquelas palavras caem como um martelo. Candinho sente o mundo girar ao seu redor. Seu coração dispara, o peito aperta e a mistura de emoção, susto, raiva e felicidade se embaralha dentro dele. Ele se apoia na mesa, incapaz de falar de imediato. Com os olhos marejados, finalmente consegue perguntar. Como você sabe disso? Zuma se aproxima, baixando a voz quase num sussurro conspiratório, mas firme. Ontem o seu detetive me contou sobre uma marca de nascença que o seu filho tem. É a mesma de Samir. Eu não sabia. Eu juro que não sabia que o Samir era seu filho. Mas se foi o Celso quem entregou a criança e agora armou para que a Marilda e o Aderbal a adotassem, é óbvio que ele sabe e esconde o menino de você há anos. Candinho sente um frio subir pela espinha. Seu corpo começa a tremer. A tensão é quase palpável. Ele anda de um lado para outro, mãos na cabeça, tentando organizar pensamentos que fogem velozes demais. A voz sai quase sufocada, quebrando-se entre o desespero e a raiva contida. Minha nossa, eu preciso ir atrás dele. Zuma, percebendo o impulso desesperado do homem, coloca uma mão firme em seu braço, segurando-o por alguns segundos. Sua expressão é séria, quase materna, e ela fala com firmeza. Tem mais uma coisa. Quando eu levei o Samir para a casa deles, encontrei este documento. Candinho, esses dois, Marilda e Aderbal, são procurados em vários estados. Eles adotam crianças só para trabalho. Muitas delas não conseguiram ir longe. Eu temo que o Samir siga o mesmo caminho. Candinho para. Engole seco, o desespero aumentando. Ele olha para Zuma, os olhos marejados de emoção, enquanto seu coração luta contra a ansiedade. Ele não consegue se conter. Você está dizendo que ele está em perigo? Meu filho está correndo perigo? Zuma assente, com a mandíbula tensa, e responde sem rodeios. Sim, ele está, e eu não posso salvá-lo sozinha.
O Celso está de olho em mim. Se quisermos tirá-lo dessa, vamos precisar de um plano. Candinho, sentindo a raiva misturar-se ao medo, começa a andar de um lado para o outro, murmurando palavras incompreensíveis, a mente fervilhando com possibilidades. A cada passo, ele bate com o punho na parede, quase como se pudesse transferir a frustração para algo físico. Eu não posso acreditar. O Celso. Eu confiei nele. Ele sabia que era meu filho o tempo todo. Fala, a voz entrecortada, carregada de fúria. Zuma observa, séria, sem desviar o olhar. Ela sabe que o momento exige calma, mas também coragem. Candinho, você precisa ouvir com atenção. Se não agirmos rápido, ele pode desaparecer e nós não teremos chances de encontrá-lo. Eu trouxe o documento como prova. Ele mostra que eles não vão parar por nada e que Samir é só mais uma vítima se não fizermos algo. O caipira respira fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções dentro de si. A raiva, o medo, a esperança e a determinação se misturam. Ele finalmente se vira para Zuma, os olhos firmes e a voz firme. Então vamos fazer isso juntos, mas me promete que vamos agir rápido, sem dar chance para ninguém nos enganar de novo. Zuma sorri levemente, apenas o suficiente para mostrar confiança. Ela sabe que o caminho será difícil, mas também sente que Candinho está pronto para lutar pelo que é seu. Eu prometo, mas precisamos planejar. Não podemos errar, Candinho. Samir é nosso e eu não vou deixá-lo nas mãos daqueles monstros. Candinho assente determinado. Ele dá um passo para frente como se estivesse pronto para enfrentar o mundo e murmura quase para si mesmo: meu filho, eu vou te trazer de volta, custe o que custar. O clima na casa de Candinho muda. O medo dá lugar à determinação e a tensão deixa espaço para uma aliança silenciosa. Zuma e Candinho trocam olhares de cumplicidade. Eles sabem que a batalha para salvar Samir apenas começou e que cada segundo contará. Na mansão de Candinho, tudo muda de repente. A tensão parece pulsar no ar pesada, quase sufocante. Celso surge na porta, o olhar curioso e levemente preocupado, como quem sente que algo fora do normal está acontecendo. Ele observa Candinho e Zuma, tentando ler os sinais, mas algo em seus olhos não engana. Ele percebe que algo grave aconteceu. O que há? Alguém se foi? Iremos a um velório? Pergunta Celso, com a voz carregada de uma curiosidade disfarçada, tentando manter o tom casual, mas falhando miseravelmente. Candinho se aproxima devagar, cada passo carregado de raiva contida e mágoa que transborda. Seu rosto está vermelho, os olhos marejados e brilhantes, e a voz sai firme, cortando o ar. Eu descobri quem você é de verdade. A partir de hoje você não é mais meu funcionário e nem meu primo Deu. Aquelas palavras caem como uma bomba, pesadas e definitivas. Celso engole em seco, sentindo o chão desaparecer sob os pés. Tenta articular algo, mas a voz falha, traindo a surpresa e o medo que tenta esconder. Mas eu... Candinho não dá espaço para explicações. Interrompe com uma frieza calculada que corta qualquer defesa. Não ouse abrir essa boca, seu infeliz. Você sabia que o Samir era meu filho. Me viu chorar todos os dias e não fez nada. Sua voz treme, mas a determinação é inabalável. Na verdade, me consolava, me dava esperanças vazias, mas agora acabou. Celso recua um passo, surpreso com a intensidade das palavras. E por um instante seu semblante endurece, tentando assumir o controle da situação. Mas Candinho não dá chance. Cada sílaba sai carregada de mágoa e raiva, acumulada por anos de engano e traição. Você brincou com meus sentimentos! Candinho continua avançando mais um passo. Me fez acreditar que podia confiar em você. E o que você fez? Escondeu a verdade do meu filho. Escondeu a minha própria família de mim. Zuma observa o coração apertado, segurando o documento firme em suas mãos.
Ela sente a tensão aumentar e percebe que a hora de agir é agora. Cada músculo do corpo de Candinho está pronto para reagir, mas ele se controla, deixando a fúria transparecer apenas nos olhos e na voz. Eu não quero mais saber de você, Candinho conclui, sua voz como um estalo que corta a atmosfera carregada da sala. Se ao menos tivesse metade da sua coragem para ser honesto, talvez ainda houvesse perdão. Mas agora acabou. Celso dá um passo atrás, tentando recuperar algum equilíbrio, mas percebe que não há espaço para retorno. A máscara de falso amigo cai de vez. Ele abre a boca para protestar, mas Candinho, firme e implacável, balança a cabeça com desprezo, encerrando qualquer possibilidade de diálogo. Saia da minha vida, agora. Cada palavra é um golpe, carregada de dor, decepção e determinação. Zuma respira fundo, observando Candinho recuperar o controle da situação. Ela sente a coragem dele pulsar em cada gesto e percebe que juntos estão prontos para enfrentar qualquer obstáculo que o Celso ainda possa representar. O silêncio toma conta da casa por alguns segundos, pesado e denso. Celso, sem respostas, recua lentamente, a derrota estampada em cada linha do seu rosto. Candinho, com os punhos cerrados, observa o inimigo se afastar. A fúria ainda pulsa, mas agora há um brilho de esperança nos olhos do caipira. Ele finalmente tomou posse da verdade, e nada mais poderá impedir que lute para recuperar o que é seu por direito. Enquanto Celso se afasta pela rua, Candinho se volta para Zuma, a expressão endurecida suavizando um pouco com a confiança de que, pelo menos por enquanto, a primeira batalha foi vencida. Temos trabalho a fazer, diz Candinho, e Zuma concorda silenciosamente, sabendo que o caminho para salvar Samir ainda é longo, mas agora eles caminham juntos, mais fortes e determinados do que nunca. Enquanto isso, no conforto falso da casa de Marilda e Aderbal, o clima muda de repente. O documento que comprova a verdadeira face do casal desapareceu. Marilda arregala os olhos, a mão sobre a boca, um medo mal disfarçado tomando conta. Mas onde está? Sussurra, olhando em volta com desconfiança. Deve ter sido aquela... Aderbal engole seco, sem terminar a frase, o olhar varrendo a casa como se a cada canto pudesse aparecer a patroa invadindo o lar deles. Deve ter sido Zuma, aquela intrusa. O pânico os consome e, sem pensar duas vezes, decidem fugir com Samir. Pegam o menino às pressas e o levam para um sítio distante da cidade, onde acreditam que estarão seguros e longe de qualquer intromissão. Chegando ao local, Marilda e Aderbal se instalam na varanda, os olhos frios e calculistas observando Samir trabalhar no jardim. O menino, suado e exausto, tenta protestar. Por favor, eu quero parar, implora, a voz carregada de cansaço e medo. Aderbal cruza os braços, a expressão séria, um sorriso sarcástico no canto da boca. Olha o que combinamos. Você pode parar, mas vai dormir no chão, sem banho e sem comida. Cada palavra é um golpe, fria e calculada. Samir sente o nó na garganta, mas não consegue parar. As lágrimas começam a rolar. E mesmo assim, com o resto de força que tem, continua a podar as plantas, tentando não desobedecer às ordens cruéis dos novos pais. Do nada, o som de um carro interrompe o silêncio pesado do sítio. Marilda se vira, surpresa, a voz tremendo levemente, mas tentando manter a pose de dona do lugar. — O que é isso? Você estava esperando alguém? Pergunta, o olhar varrendo o portão, desconfiada, como se já pressentisse a presença indesejada. Aderbal acompanha o movimento, franzindo a testa, tentando disfarçar a tensão com um ar de indiferença, mas a voz denuncia o medo. Claro que não. Eu só espero que não seja aquela tal de Zuma. Eu não serei mais tão bonzinho. O sarcasmo é evidente, mas a preocupação transparece nos olhos, traindo a falsa confiança. Enquanto o carro estaciona, o coração de Samir dispara.
Ele sente que algo está prestes a acontecer, que a presença de alguém no sítio pode mudar tudo. Mas Marilda e Aderbal, em sua arrogância, ainda se sentem donos da situação, observando o garoto trabalhar, sem perceber que a verdadeira tempestade está chegando e que a invasora, aquela que já desafiou suas regras, está mais próxima do que jamais imaginaram. O vento balança as folhas, o cheiro da terra molhada invade o ar, e Samir, entre lágrimas e suor, continua a cortar e podar, sem perceber que seu destino está prestes a dar uma guinada dramática. O que Marilda e Aderbal não esperavam era que o passado os alcançaria tão rápido. Depois de muita pressão, pois Candinho consegue arrancar de Celso o endereço do sítio. O coração de Candinho bate acelerado, a mistura de raiva e ansiedade pulsando em cada fibra do seu corpo. Ao lado deles, Uma mantém os olhos atentos, vigilantes, cada detalhe do local sendo analisado. Asdrubal completa o trio, sério, a expressão dura, pronta para qualquer imprevisto. Quando se aproximam do portão do sítio, Samir percebe a presença dos visitantes e, num impulso de alegria e esperança, larga tudo para trás e sai correndo em direção a eles. A sensação de liberdade faz seu coração disparar, mas Aderbal, rápido e implacável, se interpõe no caminho do menino. Nada disso, volta para lá agora, ordena, tentando soar firme, mas o medo nos olhos entrega a atenção que sente. Candinho dá um passo à frente, a voz firme e cheia de indignação. "O que você está fazendo com ele?" pergunta a fúria crescendo a cada segundo. Aderbal, com um sorriso amarelo e uma falsa calma, responde tentando manter o controle. "Fizemos um combinado. Ele vai ganhar uma boa mesada se fizer algum serviço simples." Mas o sarcasmo escapa em seu tom, como se tentasse disfarçar o pânico que começa a tomar conta. Samir, ofegante, indignado, grita com todas as forças: "Isso é mentira! Eles estão me impedindo de comer. Me colocaram para dormir no porão sujo e ainda me obrigaram a trabalhar." A raiva de Candinho explode como fogo. Ele avança, a voz grave e cortante: "Eu não acredito que você está fazendo isso com o meu filhinho." O coração apertado, os olhos marejados, a mistura de medo e revolta toma conta de cada gesto. Marilda, desesperada, tenta intervir, a voz cheia de falsidade: "Filho, nada disso. Ele é nosso filho." Mas a convicção não engana ninguém. Candinho, com uma determinação avassaladora, corta a mentira com frieza. "Ele é filho de eu. Mostra a marca de nascença para ele, Samir. Mostra." Samir, tremendo, levanta a barra da calça e revela a marca em forma de asa de anjo. O tempo parece parar. Candinho, incapaz de controlar a emoção, corre e envolve o filho num abraço apertado, sentindo cada pedacinho de sofrimento que o menino passou. Enquanto o momento de emoção acontece, Asdrubal se aproxima, a voz séria, fria, mas cheia de autoridade: "Se eu fosse vocês, eu ligaria para um advogado." Marilda, tentando manter a pose, pergunta desconfiada: "Por quê? Não fizemos nada." Asdrubal cruza os braços, a expressão dura, o sarcasmo evidente em cada palavra. "Ah, por favor, Candinho e eu sabemos que vocês estão sendo procurados por vários estados e nós dois somos testemunhas pelo que vocês fizeram com o Samir." A tensão aumenta, o medo finalmente tomando conta do casal. Nesse momento, o som das sirenes corta o ar. Várias viaturas da polícia se aproximam, os faróis iluminando o sítio. O destino do casal prestes a se selar. Asdrubal, firme, olha para Marilda e Aderbal, a voz como sentença: "Eu tentei avisar, mas agora eu acho que vocês farão companhia para Celso no Chilindró." O pavor toma conta do casal, enquanto Candinho segura Samir junto ao peito, o alívio e a vitória misturados à fúria de quem passou tanto tempo sofrendo, mas finalmente consegue proteger seu filho.